Se é a sua primeira vez aqui pelo TikTok, quero te convidar aí a seguir esse perfil. Todos os dias, de segunda a sexta, nós temos uma live aqui, ao vivo, às 6 horas da manhã, horário aí do Brasil, 10 horas da manhã, horário aqui da Inglaterra. Ó, da Inglaterra, tô na Inglaterra ainda, gente. Aqui de Portugal, eu não atualizei, não. E se você está assistindo a gravação dessa live pelo canal do YouTube, eu quero te convidar também a se inscrever nesse canal. As lives são ao vivo no TikTok, mas ficam salvas aqui no canal do YouTube. Você pode acompanhar toda a jornada de lives que já ficaram gravadas aí, as nossas séries anteriores. Você pode estar acompanhando aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder o seu pão diário, o pão da vida aqui diariamente. Entregue quentinho aí na sua casa. Então, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, coloca aí nos comentários o que mais te chamou a atenção nessa palavra, amém? Essa semana, gente, vamos falar aqui de perseverança, que foi o tema que vocês sugeriram, né? Que a Maria pediu aí na última semana para falarmos sobre a perseverança. E eu vou começar aqui falando sobre a necessidade de perseverar, de não desistir no meio do caminho. Hoje a gente está numa onda muito grande de pessoas que começam e param. Começa e não termina, começa e não mantém. Desiste na primeira dificuldade. A gente está com uma dificuldade muito grande de enfrentar as dificuldades da vida. A gente tende a dificuldade vem, não consigo, isso não é para mim, isso não vai dar certo. E aí você já começa a declarar, a gente já falou aqui várias vezes do poder das palavras, você já começa a declarar que não vai dar certo, que não é para você, que você não vai conseguir, que talvez Deus tenha outro plano para sua vida. E aí você começa a desistir, começa a desanimar. Mas eu posso garantir para vocês, a gente vai ver aqui essa semana que aqueles que perseveram, aqueles que não desistem, que não desanimam, eles são honrados pelo Senhor. As coisas de Deus não é assim, né? A gente pede, a gente acha que vai começar a caminhar com Deus, vai se aproximar mais de Deus e agora as coisas vão dar tudo muito certo para mim. E realmente as coisas dão certo, mas não aos nossos olhos, aos olhos de Deus. Porque tudo existe um processo, tem um tempo, né? O nosso café com sabedoria, se você está tomando aí o seu cafezinho, você pode ter certeza que esse café para chegar aí na sua mesa, ele teve todo um processo. Aí pensa se o agricultor que foi lá, plantou o café, não sei quanto tempo que demora do plantio até a colheita, mas eu acredito que é um bom tempo, né? Então imagina se ele plantou ali, no outro dia ele tá lá olhando se a sementinha germinou, e ele olha e fala, não vou plantar café não, porque isso aqui demora muito. Não é para eu plantar café não, vou plantar outra coisa. Então o que eu quero dizer com isso? Que tudo existe um processo. O café ele vai ser plantado, ele vai crescer, ele vai florescer, depois ele vai dar o cafezinho passa por várias cores, né? Eu morei na roça, eu sei. Então ele fica verdinho, depois acho que ele fica amarelinho, fica vermelho, até chega na hora de colher. Então, tudo tem um processo, aí depois que colhe, vai secar o café, depois ele vai torrar, depois ele vai moer, vai empacotar, até chegar na sua casa. Aí a hora que chega na sua casa você vai fazer o café. Ainda tem que coar. Então tem tudo um processo. Tudo na vida tem um processo, tá? E durante esse processo que eu tô dando o exemplo aqui do café, às vezes teve pragas que atacou a lavoura, teve que ir lá combater as pragas. Teve o clima, que o clima não estava ajudando. Então tem várias situações, várias circunstâncias, é só a gente olhar para a natureza que a gente vê que na natureza tudo existe um tempo, existe um processo, tem dificuldade para tudo. E assim não é diferente para as promessas que Deus fez para mim e para a sua vida. Para tudo tem um tempo determinado, já dizia Salomão lá em Eclesiastes. Para tudo tem um tempo determinado. Então não adianta eu querer acelerar as coisas. É claro que a gente quer ver o resultado das coisas rápido. A gente recebe aquela promessa, a gente acredita naquilo e a gente quer que seja rápido. Tem coisas na minha vida que aconteceram, de fato aconteceram rápido, mas outras coisas estão demorando. E tá tudo bem, porque não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Eu sei que vai acontecer. Quando? Não sei, quando eu estiver preparada, quando Deus achar que é a hora, aí sim vai acontecer.
mas não é no meu tempo. E eu tenho que entender isso, eu tenho que continuar perseverando, acreditando que Deus está fazendo exatamente o que eu preciso que Ele faça para eu receber a minha bênção. Porque quando a gente fala assim, você vai ser abençoado, Deus fez uma promessa para sua vida, você tem uma promessa, a gente acredita que isso vai acontecer rápido, né? E quando não acontece, a gente se frustra. Só que a frustração, a dificuldade é justamente para te preparar para você conseguir suportar aquela bênção, para você não desperdiçar a sua bênção. Porque bênção fora do tempo se torna uma maldição. Então eu preciso entender que vou receber uma bênção, eu tenho uma promessa de Deus para minha vida. Agora, quando isso vai acontecer, eu não sei. Basta eu permanecer, ser perseverante, continuar acreditando, em nada duvidar. E aí acontece, né, que a gente vê em alguns personagens bíblicos que eu vou trazer aqui durante essa semana, que muitos esperaram longos períodos de tempo. Abraão mesmo foi um, né? Abraão, ele recebeu a promessa dele, esperou cerca de 25 anos para ver o seu cumprimento. O filho da promessa, né? Então ele esperou ali tanto tempo, chegou a duvidar, a mulher dele também chegou a duvidar, e você fala, Abraão, que é o próprio Abraão, pai da fé, 25 anos para o cumprimento. Então quer dizer que não tem a ver com o tamanho da minha fé, tem a ver com eu perseverar, eu continuar acreditando. Porque não é porque a fé é muito grande que vai acontecer do dia para a noite. Não é o tamanho da sua fé que revela a velocidade do processo. A fé só garante que aquilo irá acontecer. Agora o quando é com Deus. Ok? Então a gente vai ler Hebreus 10, do 35 ao 39, se você pode aí, abra a sua Bíblia, que diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Então, vamos estudar esse texto aqui. Começa dizendo, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Gente, não abandonar a confiança, o que é isso? Como que eu não abandono a minha confiança? A confiança, ela precisa ser alimentada diariamente. Diariamente, eu preciso alimentar a minha confiança. Ontem mesmo eu estava fazendo o plantão de dúvidas, e aí uma pessoa falou assim lá no plantão de dúvidas, assim, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu ainda erro. Sabe, eu sei o caminho, mas eu ainda estou fazendo errado. E por que isso acontece? Porque saber o caminho não quer dizer que eu vou andar nesse caminho. O que eu quero dizer com isso? Que perseverar, não abandonar a confiança, é você alimentar a sua perseverança todos os dias. Eu sei que esse caminho é o certo, eu ainda estou tomando o caminho errado. Então, peraí, deixa eu voltar para esse caminho aqui. Perseverar é isso. Eu sei o que é certo, mas eu ainda estou fazendo errado. Então, peraí, eu vou refazer uma vez, vou refazer 2 vezes, vou refazer 3 vezes, 4, 5, 6, quantas vezes precisar fazer. Isso é você perseverar. Porque eu erro, eu falho, eu sei o caminho certo. Eu sei, principalmente, uma das coisas que eu sempre falo aqui, né? Que eu não posso falhar com as minhas palavras. Mas direto eu tô falhando. Eu sei que eu não posso falhar. Mas direto eu olho e falo, meu Deus, mas eu sei que eu não posso falar isso. Porque isso tá errado. Isso vai contra aquilo que eu quero. Mas perseverar é isso. Peraí, ok, falei errado. Então deixa eu consertar isso aqui. E fala de novo.
e de novo, e de novo. É a mesma coisa você falar assim, não, eu acredito que essa semana vai acontecer algo extraordinário na minha vida. E aí passa a semana e não aconteceu nada. E aí, você vai parar de declarar? Não! Na próxima semana você declara de novo. Eu acredito que essa vai ser a minha melhor semana. Essa semana vai ser extraordinária. Eu vou receber uma notícia excelente. Passou, nada aconteceu. Repete de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Você já sabe o caminho. Não é porque esse caminho é certo que eu vou caminhar por ele e vou chegar lá na promessa no mesmo dia. Não, mas eu sei que esse é o caminho. Então eu tenho que seguir nele. E perseverar e entender que a gente vai errar, que a gente vai falhar, que a gente vai tomar o caminho errado. Mas eu vou trazer essa consciência. Eu vou me arrepender de ter tomado esse caminho errado e eu vou voltar para o caminho certo, quantas vezes precisar, até que eu alcance aquilo que Deus tem para mim. E nessa luta de caminho errado, tomo o caminho certo e volto e refaço de novo e tento de novo e tento de novo, você vai transformando a sua mente, transformando o seu caráter. Porque, como eu falo aqui com vocês, a gente foi programado de forma toda errada. Eu, pelo menos, fui. Eu fui ensinada das coisas, muita coisa certa, mas muita coisa errada. Eu preciso quebrar isso, essa antiga versão de mim, para eu estar cada vez mais próxima da versão que Deus quer construir em mim, para que eu alcance as minhas bênçãos. Mas nesse processo, gente, a gente vai falhar, a gente vai errar. E perseverar isso. Então, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então, eu preciso alimentar essa minha confiança para eu continuar perseverando. Como que eu alimento essa confiança? A melhor forma de você alimentar a sua confiança é através da palavra de Deus. Tem gente que já entendeu isso, está todo dia aqui na live, está todo dia buscando, não precisa ser a minha live, pode ser a live de quem você se identifica, mas buscar alimentar a sua mente todos os dias. Porque na Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, quanto mais eu ouço, mais eu falo dessa palavra, mais eu alimento essa minha confiança. Então, se eu paro de estar exposta à palavra de Deus, ter contato com a palavra de Deus, a minha confiança diminui. Porque o ser humano por si só não tem como ele ser autoconfiante. Como que eu vou ser autoconfiante se eu não tenho alguém muito maior que eu para me trazer essa confiança? Sim, sem confiança, sem confiar em Deus, não tem como a gente perseverar. Porque eu vou perseverar para quê? Com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aqui tem algo muito importante. Para que, havendo feito a vontade de quem? A minha, a da Noélia, a da Maria? Não, a vontade de Deus. Porque eu não sei, eu não conheço as pessoas no seu íntimo, Deus ouve conversas que eu não ouço, Deus vê aquilo que eu não vejo, e às vezes aquilo que eu estou pedindo para Deus, que eu queria hoje, Deus ainda vai ter que fazer uma limpeza na minha vida, vai ter que tirar pessoas, vai ter que colocar pessoas, vai ter que trabalhar em mim. Então, tem coisas em mim que Deus vê, que talvez eu ainda não vejo, tem coisas nos outros que Deus vê que eu ainda não vejo. Então eu tenho que entender que, Deus, eu quero isso. E eu queria isso esse ano. Mas contudo, Senhor, seja feita a sua vontade. Essa foi a oração que Jesus fez, né? Se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feito a sua vontade. Porque ser feita a vontade de Deus é a segurança que a gente tem, que a promessa vai vir pra gente no tempo certo. E aí você não fica lutando com o tempo, não fica, sabe, criando resistência, falando, não, eu não aceito, não, eu aceito, é no tempo dele. E tá tudo bem. Ele sabe o que é melhor pra mim, ele ouve conversas que eu não ouço, ele já sabe do meu futuro. Então, eu aceito.
Eu não crio resistência. Aceitação. Persevera e continua na aceitação. Porque Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, às vezes, aquilo que a gente acha que é o melhor pra gente, se a gente ultrapassa as coisas, né? Vou trazer um exemplo aqui de relacionamento. Vamos supor que a mulher ou o homem aí tá doido para casar. E aí conhece aquela pessoa, fala, não, é de Deus para minha vida. Mas não orou, não teve confirmação, e acredita que aquela pessoa é de Deus para a vida dela, e aí ela já vai passando, como diz lá em Minas, o carro na frente dos bois, e não consulta a Deus, não pede confirmação a Deus. Muita gente, quando eu conto, né, que eu saí do Brasil e fui para a Inglaterra para conhecer o Manuel, hoje meu marido, fala, você é doida, isso é loucura. Não é, gente? Ninguém viu a quantidade de jejum que eu fiz, ninguém viu as minhas orações de joelho, ninguém viu os meus choros, ninguém viu essas partes. A pessoa só vê a hora que você tá lá, né, pegando o voo e indo e falando, essa aí ficou doida. Então, por trás da promessa existe obediência. Existe esse Deus, eu quero, mas contudo seja a sua vontade. Se não for para mim, Deus, se não for melhor para mim, se não for para dar certo, não permita. Quando você faz isso, quando você entrega isso em oração, Deus se move. Você está dando legalidade no mundo espiritual para Deus fazer as coisas, colocar pessoas, tirar pessoas, abrir e fechar a porta. É aquilo que eu falo aqui com vocês, né? A partir do momento que eu oro, eu entrego nas mãos de Deus, Deus faça conforme a tua vontade. Eu faço a vontade dele, que é a obediência. Tudo o que acontece a partir daí é da vontade de Deus. Mesmo que sejam coisas ruins aos meus e aos seus olhos, mesmo que sejam coisas que eu não entendo, eu sei que aquilo está cooperando para o meu bem de alguma forma. Eu fico em paz. Amém, gente? Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E essa fé é justamente isso. Eu não consigo entender o que Deus está fazendo, eu não vejo onde isso vai me levar, mas eu sei que Deus está cuidando de tudo. Eu sei que Deus tem o melhor para mim. Isso é fé. E eu sei que vai acontecer, porque é promessa dele. Como que eu sei se a promessa de Deus está na Bíblia? É promessa dele. Se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Não retrocedemos para a perdição. Não nos desviamos do caminho nem para a direita nem para a esquerda. Perseveramos, continuamos dia após dia. É só hoje, você só tem que se preocupar em buscar a Deus hoje. Todos os dias, começa o seu dia falando isso, eu só vou buscar a Deus hoje, é só hoje. Amanhã você repete, é só hoje, é só hoje. Eu vou continuar acreditando. É só hoje que eu vou decidir fechar os meus olhos e os meus ouvidos para aquelas vozes que vêm tentar me desanimar. Porque às vezes você tá super confiante e aí vem aquela pessoa, sabe, te plantar uma dúvida, te jogar uma sementinha de medo, de incerteza. Porque assim como Deus trabalha, a gente tem um inimigo também que não para. 24 horas. Ele também vai tentar vir colocar uma sementinha de dúvida. Ah, mas será? Será que Deus quer isso para sua vida mesmo? Será que Deus não tem outro plano? Será que Deus quer mesmo que eu case? Será que Deus quer mesmo que eu tenha uma família? Será que Deus quer que eu tenha filhos? Será que Deus quer que eu prospere? Será que isso é para mim? Aí vem aquela sementinha de dúvida. Então, todos os dias tomar uma decisão. Eu vou alimentar minha mente com a palavra de Deus. Que é essa palavra que vai me sustentar, que vai me dar a confiança de permanecer, de não retroceder.
Isso é uma decisão diária. Decisão de, se alguém vier tentar lançar uma semente de dúvida, eu vou repreender isso na mesma hora. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. O Deus do impossível. Para Deus, nada é impossível, gente. Quantos sinais, quantos testemunhos a gente vê de milagres que acontecem. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente tem acesso a quantas histórias, quantos testemunhos de cura, de libertação, de pessoas que não vinham aos olhos humanos, não tinha esperança. Mas Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível aos nossos olhos, para Deus nada é impossível. Eu só preciso ter fé. Eu só preciso continuar, permanecer. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Coloca isso, né, na primeira pessoa. Eu, porém, não sou dos que retrocedem para a perdição. Sou, entretanto, da fé para a conservação da alma. Declara esse versículo. Eu, porém, não sou dos que retrocedem. Eu permaneço, eu continuo, eu persevero, eu não desisto. Eu sei que Deus está agindo, eu sei que Deus está fazendo. Ele pode não estar fazendo o caminho que eu imaginei na minha mente, mas Ele está fazendo por um caminho muito melhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Eu posso não entender e eu não preciso entender nada. Eu só preciso confiar. Eu só preciso continuar, perseverar, manter a minha fé aquecida, forte, inabalável. Porque Ele vai fazer na minha vida. E Ele vai fazer porque o nome dEle é glorificado nessas coisas. O nome de Deus é glorificado, então Ele tem o maior interesse em te entregar a promessa que Ele tem para sua vida para que o nome dEle seja glorificado. Quantas pessoas tiveram curas, tiveram seus milagres, suas promessas, e o nome de Deus foi glorificado através disso. Então, não desista. Só hoje. Só hoje persevere. Não desista. Não pare. Deus está mandando essa palavra aqui para você, para te dar esse ânimo. Estou contigo. Não abro mão. Não desiste. Continua. Não ouve quem tenta te desanimar. Não ouve quem tenta te colocar para baixo. Não ouve quem tenta fazer você duvidar do Deus que você serve. Não ouve essas pessoas. Coloca assim, aquele negocinho assim, como é que chama aquele negocinho do cavalo? Eles colocam assim no cavalo, assim, ó. É quando o cavalo tá andando na cidade, aí colocam aquele tampão assim, ó. Só olha para Jesus. Não olha para a tempestade. Olha só para Jesus. Continua. Todo dia. Não aconteceu hoje? Continua. Nesse continuar, nessa caminhada, você vai amadurecendo na fé, você vai crescendo. Porque Deus, Ele não se importa, claro, de te entregar aquilo que você quer, mas Ele não quer te perder no meio do caminho. E talvez no meio desse caminho, aquilo que você queria tanto já até perdeu o sentido. Porque você entendeu que o mais importante é você estar mais próximo de Deus. Que o mais importante é você caminhar com Ele. Às vezes a gente vai buscar a Deus por interesse. Eu quero tanto isso, Deus, me dá isso, Deus. E Ele não dá, mas você continua. Chega um ponto que você já nem lembra mais do que você começou pedindo, você só quer a presença. Você já fala, Deus, se você me der, amém, mas eu só quero a tua presença. Eu já nem lembro o que me fez me achegar mais a ti, mas agora eu só quero a tua presença. E quando você coloca Ele em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas. Por quê? Porque isso já não vai te roubar mais da presença dEle. Amém, gente? Deus seja louvado. E é isso, a palavra de hoje, então, Hebreus. Deixa eu só abrir aqui, ver os comentários de vocês agora. Amém, Janete, Tânia, Vilena.
Noelle. Cadê o Antônio? Ana Silva, Helenilce. Tânia, já falei? Não sei se eu já falei. Ó, a Maria falou que tinha travado para ela aí. Será que travou, gente, para mais gente? Se tiver travado, vai ficar com corte a gravação. Ó, o Antônio tá aí. Para mim chegou rápido. Falei perseverança como se eu soubesse que precisava dessa palavra. Aqui está ok. Bom dia, Rodrigo. Eu e minha família recebemos milagre extraordinário. Glória a Deus. Encaixa em mim como uma luva. Não foi à toa, né, Maria? Seu pedido. Gente, quero saber se tem alguém novo ou nova aqui, chegando pela primeira vez. Tem alguém aqui que é a primeira vez que está na live? Coloque aí o seu nome e de onde você está assistindo essa live também. Palavras abençoadas. Deus seja louvado. Yolanda, Van, vou assistir novamente no YouTube. Assiste, Vilena. Todas as lives aqui ficam salvas lá no YouTube. A Yolanda está assistindo de Belém do Pará. Seja bem-vinda, Yolanda. Quero te convidar a seguir aí o perfil, tá? Vocês que são novos, estão chegando aqui. A Karine Vaz também, da Bahia. Se faz sentido para você, segue aí o perfil. Esteja com a gente aqui amanhã, tá? Levita Clóvis, sou de Praia Grande, Almir, Rio de Janeiro. Estou assistindo aqui de Rondônia. Ô, Brasilzão todo tá aqui, hein? Americana, São Paulo, Rodrigo Belmonte. Seja bem-vindo, Rodrigo. Ó, gente, a gente termina aqui as nossas lives todos os dias. Sejam bem-vindos. Terminamos as nossas lives aqui todos os dias lendo João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Se você pode, abra em João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Que diz o seguinte... Diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Gente, a Bíblia toda, né, ela vem falar de um plano de salvação. Nós fomos condenados a sermos separados de Deus. Morte é separação de Deus. Nós fomos separados. Mas desde esse momento da separação começou o plano da salvação. Quando a gente começa a ler a Bíblia, buscar, a gente entende que toda a Bíblia, né, ela vem para contar a história, histórias e mais histórias que nos fortalecem, que nos fazem compreender um pouco. Claro que a gente nunca vai entender 100% quem é Deus, né? Porque Deus é inexplicável. Mas todo plano, ele vem como um plano de salvação. Jesus não veio para dizer, siga-me, senão você vai para o inferno. Jesus veio para dizer, você já está indo para lá. Venha que eu te salvo. Então é um plano de salvação. E Jesus veio para nos salvar. Para ser o sacrifício perfeito para nos religar ao Pai. Tem uma música, gente, que eu gosto tanto, que ela diz assim, eu vou achar a música aqui, que eu acho essa música, assim, extraordinária. Chama Quero Conhecer Jesus. Deixa eu colocar ela aqui. Vocês conhecem essa música? Deixa eu ver se é essa aqui mesmo.
jardim, sua humildade colocou jardim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O que eu mais gosto nessa música é o que ela começa dizendo no início, que ela diz: o meu orgulho me tirou do jardim e a sua humildade colocou o jardim em mim. Olha isso. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor. Então, o que está dizendo aqui em João, capítulo 1, versículos 11 e 12, é que não importa, sabe? As falhas, os erros, nada disso. Jesus veio para nos religar a Deus e te dar, colocar o reino dos céus, o jardim em nós. O que é esse jardim? É a paz, é transformar o nosso caráter, é mudar a nossa mente, é trazer tudo que há de bom, sabe? Nos preencher desse amor. Então eu quero te convidar aqui nessa live, né? Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, você nunca declarou isso, sabe? Que Jesus é o seu único e suficiente Salvador e que você se arrepende de viver uma vida longe dele, longe da presença. E tem uma oração que a gente faz aqui, né? Todos os dias. Eu convido pessoas novas para... A nossa live aqui é para saquear o inferno, né? Para tirar as almas de lá e levar essas almas para o céu. Amém? Então a gente faz esse rebuliço aqui de manhã. Então eu quero te convidar, se você se arrepende de viver uma vida longe da presença de Deus e está disposto a viver uma vida nova na presença, eu quero te convidar a fazer essa oração. Não precisa não ter pecados para fazer a oração, é o contrário, tá? A gente não espera ficar forte para ir para academia. A gente se fortalece lá. Então venha do jeito que você tá, venha quebrado, venha despedaçado, venha triste, venha depressivo, venha viciado, venha drogado, venha do jeitinho que você tá aí, tá? Que Jesus quer te acolher. Amém? Hoje eu tô emocionada. Acho que eu tô de TPM. Então, se tem alguém aqui que quer fazer essa oração junto comigo, coloque eu quero aí nos comentários. Amém, gente?
Amém, Maria, amém. Amém, amém, amém. Vou conseguir. Vamos lá. Coloca a mão no seu coração e repita essa oração junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo o Teu Espírito Santo em meu coração. Para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém, gente. Amém. Deus seja louvado. Que a nossa missão não pare por aqui. Amém? Vamos orar? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara, esperança viva. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa live. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença manifesta aqui nessa live. Eu oro pela vida de cada pessoa, Deus, que decidiu, através dessa live, caminhar com o Senhor. Guia-as, Deus, no caminho da fé, da perseverança, que elas não desistam, que elas não parem, que elas encontrem no Senhor todas as respostas. Que o Senhor supra, Deus, toda falta de amor, toda carência, toda dor, traga cura, libertação, transforme a vida de cada um, Deus, que aqui está. Não nos deixe, Deus, desanimar, não nos deixe, Deus, fraquejar. Fortalece-nos, Pai. Eu oro pela vida de cada um que aqui está, declarando, Pai, um dia abençoado, próspero, produtivo e abundante. O Senhor cuide, Deus, de cada vida aqui representada.
Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Quem vai estar aqui amanhã já sabe, né? Comenta aquele eu aí bem animado. A Patrícia vai estar aqui. Glória a Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Noelle vai estar aqui comigo. Maria Madalena, Tânia, Vilena, Helenilce, Eunicilene. Amém. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. E amanhã estaremos aqui de volta. Tchau, tchau, gente.